durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas estas, que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Meu Deus, fala-nos pela Tua palavra, fala-nos pelo Teu Espírito. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, para que sejamos edificados pelo Teu Espírito. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, é um texto que é narrado pelos 3 primeiros evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas fazem essa narrativa e com bem pequenas variações, mas bem pequenas mesmo, quase que insignificantes, né? O sentido de todas é absolutamente o mesmo. Mostrar essa narrativa, e o contexto dessa narrativa é muito interessante. Essa tentação, ela ocorre exatamente após o batismo de Jesus. Observe bem no verso 1 que diz que ele saiu do Jordão. Ou seja, Jesus Cristo tinha acabado de ser batizado por João Batista. Então, logo no início do seu ministério, vem uma situação inusitada. Não é? Alguém poderia pensar, puxa, depois do batismo, então vai ser uma bênção a vida. Nem sempre é assim. É exatamente depois do grande compromisso com o Senhor que a luta começa. E é exatamente isso que está ocorrendo. Só que aqui ele é guiado pelo Espírito. Volte o seu olhar para o verso 1 e no verso 2 que nós vamos obter essas informações. É o próprio Espírito quem leva o Senhor e ali ocorre então a narrativa. Essa narrativa se dá no deserto. E durante 40 dias Jesus Cristo é tentado. Então observemos bem, essas tentações de Jesus duraram 40 dias. Foram 40 dias sendo tentado. Observemos bem aqui que a narrativa, lá no último verso, fala que as tentações foram de toda sorte, de todo tipo. Aqui está narrada apenas uma forma muito abreviada de alguns temas que o inimigo lançou sobre o nosso Senhor. Mas o verso 13 é conclusivo. As tentações foram variadas. Não foram apenas essas 3 aqui. Foram várias. Então, nós temos o Senhor Jesus Cristo no deserto, longe da cidade. Ele só aparece na cidade quando ele está em Jerusalém, no alto do templo. Só nesse momento que aparece a cidade. Fora disso, não. Ele está num lugar deserto, num lugar ermo, longe de socorro. E 40 dias sendo tentado pelo diabo, e o diabo é astuto. No nosso estudo de hoje, irmãos, a nossa reflexão de hoje, nós queremos falar sobre lições sobre a tentação. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Lições sobre a tentação. Já vimos o contexto se dá logo após o batismo do Senhor Jesus Cristo. Ele é guiado pelo Espírito Santo ao deserto. A tentação dura 40 dias e nós queremos aprender 3 aspectos, irmãos, que
pouco se fala nos últimos tempos sobre esse tema, tentação. Fala-se muito sobre outras coisas e o tema tentação, por vezes, ele fica relegado. Pouco se fala sobre isso. A primeira lição que nós queremos aprender, irmãos, sobre a tentação, é que a tentação ela é real, ela existe e ela é perigosa. A tentação ela é real, ela existe e ela é perigosa. Os versos 1 e 2 nos dizem que ele foi guiado pelo Espírito no deserto. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus Cristo, ele é levado pelo Espírito e é guiado pelo Espírito no deserto. Então nós entendemos aqui dois aspectos muito claros. Enquanto passamos pelas provações, enquanto o inimigo está nos tentando, nós não estamos sozinhos. Há alguém que nos lidera, há alguém que nos guia. Volte o seu olhar novamente para o verso 1. Foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto. Ele foi guiado no deserto. Ele não foi largado, ele não foi abandonado. Então o Senhor Jesus Cristo está aqui diante de algo que é real. Quando nós lemos, irmãos, quando nós pegamos um texto literário, né, ainda mais passado tanto tempo, né, mais de 2000 anos disso, nós temos uma tendência muito grande de achar que nós estamos diante de um relato fictício. Nós temos a tentação de pensarmos que o autor, o narrador, ele escreveu sobre uma quimera, um sonho que ele teve. E não é isso que está ocorrendo. Essa tentação do Senhor, que durou 40 dias, ela foi algo real. E o diabo esteve diante do Senhor Jesus, tentando-o para derrubá-lo. Existe uma diferença, irmãos, muito básica entre provação e tentação. Provação é algo que vem de Deus e tem por objetivo fortalecer a fé. Provação vem de Deus e tem por objetivo fortalecer a fé. Tentação vem do diabo. Deus a ninguém tenta, porque ele não se deixa tentar pelo mal, diz a Escritura. Então, nunca a tentação vem de Deus. E qual é o objetivo da tentação? Destruir, derrubar. Então, observamos aqui duas diferenças. Provação vem de Deus, tentação vem do diabo. Objetivo da provação, fortalecer. Objetivo da tentação, destruir. Aqui quer destruir o nosso Senhor. Nunca pensemos, irmãos, que a tentação é algo literário. Sempre devemos entender que a tentação ela é real, ela existe. E nunca fique flertando com a tentação. Ela é sedutora e ela destrói. Recordo-me que na época de seminário, lendo um livro de filosofia, que o nosso professor, reverendo Hermstein, nos deu para ler, ele nos deu a opção de lermos 2 livros de filosofia antiga. A Utopia ou a Odisseia. Utopia era de um outro autor, Thomas Moros, e a Odisseia era de Homero. Mas, além da Odisseia, você também poderia ler um outro livro, também de Homero, chamado A Ilíada. E narra o retorno de Ulisses, ou Odisseu, da guerra de Troia para sua casa. Eu li a Odisseia, eu achei mais bonito o tema, Odisseia. E Odisseia é uma história longa que parece que não tem fim. Pois bem, no livro A Odisseia, existe uma narrativa que ele está na guerra de Troia e agora ele acabada a guerra de Troia, ele volta para Ítaca, que é a ilha onde ele é rei. Só que no meio do caminho, ele passa, então, por uma grande tentação. Ele vai se aproximando do lugar onde habitam as sereias. E as sereias, elas têm uma mitologia, não, irmãos? Ela tem um canto que é encantador. Então, ao passar por lá, antes de passar por lá, ele chama os seus marinheiros e ele diz assim: me amarrem no mastro, coloquem cera nos meus ouvidos e me amarrem. E por mais que eu diga, me soltem, me soltem, me soltem, vocês não me soltem, porque eu vou atrás das sereias, do canto das sereias, e o barco vai dar nas pedras e todos nós morreremos.
E então eles conseguem, então eles estão passando por aquele lugar onde estão as sereias, e ele pede então para ser desamarrado do mastro, mas os seus marinheiros, obedecendo o capitão, não o desamarram, e eles conseguem atravessar aquele momento tempestuoso e perigoso. A tentação é exatamente o canto da sereia. Aparentemente é muito bom, ele é sedutor, mas ao dar ouvidos, naufragaremos. Nunca se iluda. A tentação, ela é real. A tentação de Cristo foi real e o objetivo era destruí-lo. Uma segunda lição sobre tentação que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que sempre as tentações são sutis, muito sutis, com o objetivo de nos enganar. Sempre as tentações são sutis. Elas nunca são declaradas. Elas sempre são sutis. Volte o seu olhar para os versos 3, 6 e 9. Disse-lhe o diabo, verso 3, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Verso 6. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque a mim foi entregue, e eu a dou a quem eu bem entender. Verso 9, levou a Jerusalém sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Observe muito bem que toda vez que o inimigo se apresenta, ele sempre nos dá uma oferta tentadora. Então é sutil. O que é que ele está oferecendo aqui para o Senhor Jesus Cristo? Primeiro, no verso de número 3, ele questiona o senhorio de Jesus. Se és filho de Deus. Observe bem que essa arma do inimigo, ela é antiga. Ela é antiga. Essa mesma arma ele usou no Éden. Ele começa a palavra dele sempre sugerindo uma dúvida. É isso que ele fala para Eva no Éden. Ele começa assim o diálogo dele com Eva. Foi assim que Deus disse que você não pode comer de nada do que há no jardim? Foi isso mesmo? Essa arma é antiga. Ele lança a semente da dúvida. É a primeira coisa. Porque com isso ele abala. Ele abala a estrutura da fé. Aqui ele faz a mesma coisa com Jesus. Se você é filho de Deus mesmo, será que é? Observe bem. Ele sutilmente procura abalar a nossa fé. Observe bem que Jesus está sem se alimentar durante 40 dias. Fisicamente ele está fragilizado. Fisicamente. Mas não espiritualmente. Então ele começa questionando o senhorio de Cristo, depois ele sugere ser Senhor. Ele sugere ser Senhor. Ele falou, isso aqui tudo é meu. O verso de número 6, ele diz, eu te darei toda esta autoridade. E a glória desses reinos. Então você vai ser famoso. Eu vou te dar fama. Olha quem é você. Você é um carpinteiro, camarada. Você está num deserto, você está com fome. Não, aqui eu vou te dar glória. Você vai ser grande, o seu nome será repetido no mundo inteiro. Todo mundo vai conhecer a sua história, porque eu posso te oferecer isso. Essa é a obra do diabo. Ele nos sugere ser Senhor. Ele nos sugere estar no controle. Ele nos sugere ser o poderoso. E ele tem o poder de nos autorizar. É outro engano, por isso que é sutil. E quais são as coisas que muitas pessoas buscam? Exatamente isso, fama e glória, e ter o nome escrito e conhecido no mundo inteiro. Quando Filipe II, rei da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande, antes de ele ser o Grande, antes de ele ser Xandão, ele era Xandinho ainda, né? Ele não era ainda Alexandre o Grande, Filipe II não queria que Alexandre herdasse o trono. Ele chamou seus conselheiros e disse, ele não. Mas, no final da vida, disse sim. Alexandre, no seu discurso de posse, vamos dizer assim, ele disse, a história não conhecerá o nome do meu pai, mas o meu nome jamais será esquecido.
E de fato, quando você fala Filipe II, ninguém sabe quem foi. Mas comece a frase Alexandre e o mundo inteiro responderá: o grande. Fama, grandeza, todos querem isso. Entretanto, essa é uma casca de banana nos quais muitos caem. E tem muita gente caindo porque quer glória, quer ter o nome famoso. Ao contrário do que a Escritura diz no Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas grandiosas demais para mim. Eu não quero muita areia para o meu caminhãozinho. O diabo tem isso. O diabo, ele conhece a fama, ele conhece o que o homem quer. E ele vai dar exatamente aquilo que o homem tanto anseia. Nós seremos tentados dentro da nossa cobiça, disse Tiago, e o é. E é assim. O diabo entendia que Jesus Cristo queria fama. Jesus nunca quis fama, ele sempre quis ser fiel. E o foi até a morte, e morte de cruz. A tentação, ela é sutil porque ela é aberta. Ela é aberta. Observe bem nesses 3 relatos, repito, que é uma condensação dos 40 dias, com tentações das mais diversas ordens. Nós estamos diante de um resumo muito sucinto de 40 dias de tentações variadas. Ele é claro e ele diz assim: eu te dou essa glória. O diabo, irmãos, ele não tem glória a oferecer. Foi assim que ele iludiu em algum lugar na eternidade os demais anjos. Ele os iludiu dizendo: nós vamos virar esse jogo. E eu, sendo o Senhor, vocês estarão comigo. O diabo sempre se vangloriou de ser poderoso. Ele tem uma esfera de ação. Ele tem um poder, mas não é todo poderoso. O poder dele é destruidor, não é criador. O diabo nada cria, tudo ele destrói. Toda obra do Senhor o diabo procurou destruir desde o Éden, desde a eternidade. Mas, como nos diz a Escritura, para isso mesmo Cristo se levantou, para destruir as obras de Satanás. Esse é o poder do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus Cristo o venceu ali. Então vimos que a tentação é real e é perigosa. Vimos aqui na segunda lição a sutileza das tentações. E a terceira lição que nós vamos aprender sobre tentação, irmãos, são as armas para que nós não caiamos em tentação. Que armas são essas? Como vencer as tentações? Versos 4, 8 e 12. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Verso 8, o Senhor lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhe darás culto. Verso 12, respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. A arma que o Senhor Jesus Cristo nos aponta, ou as armas que o Senhor Jesus Cristo nos aponta, que fizeram com que ele vencesse esses 40 dias de tentação, essas armas são conhecer, declarar e obedecer às Escrituras. Conhecer, declarar e obedecer. Jesus Cristo responde com a palavra de Deus. Então ele sabe citar, isso requer conhecimento. Segundo, ele declara, ele fala, porque essa palavra tem poder, ela precisa ser anunciada. E terceiro, ele a obedece, ele não apenas cita de memória, mas ele a obedece. Eu não vou te cultuar porque você não é digno de culto, camarada. Eu não vou me jogar aqui porque você está me tentando e eu não vou tentar o Senhor. Eu não vou me curvar diante de ti porque eu não preciso da tua glória. Glória, eu conheço glória. Eu estava lá na glória. Eu a tenho e quem me deu não foi você. Você não tem glória para me dar. É fundamental, irmãos, que nós cresçamos no conhecimento do Senhor. Desde o Velho Testamento, os profetas estão falando, Deus fala por meio dos profetas, e ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento nos afasta de Deus, mesmo dentro da igreja. Eu vou repetir.
A falta de conhecimento de Deus nos afasta do Senhor mesmo dentro da igreja. Porque se uma igreja não anuncia a palavra, não edifica a igreja. E mesmo dentro da igreja, o povo está longe de Deus. Portanto, essa palavra não pode ou não precisa apenas e tão somente ser anunciada, mas ela precisa também ser obedecida. De que adianta o conhecimento sem a obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar, já disse a palavra no Velho Testamento. O Senhor Jesus Cristo se submete à palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção a isso. Meus queridos, nem Jesus é maior do que a palavra de Deus, porque Ele é o cumprimento dessa palavra. Existe um número muito grande de pessoas que, ao anunciar, vão além da palavra, do que a palavra escrita diz. Dizem o que Deus nunca disse e prometem o que Deus nunca prometeu. Jesus Cristo se submete a essa palavra. Conhecer, anunciar e se submeter. Essas são as armas que o Senhor Jesus Cristo utilizou para vencer as tentações. Se Jesus Cristo as utilizou e com elas venceu, o exemplo fica para nós. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, as tentações são reais, não se iluda com isso. Elas são verdadeiras. E o objetivo não é apenas nos atingir ou ferir, é destruir, aniquilar, nos colocar sob o capacho do inimigo. A tentação em si mesma, ela não é pecado. Ser tentado não significa estar em pecado. Todos nós somos tentados o tempo todo, todo o tempo, e isso não significa dizer que estamos debaixo do pecado. Pecado é ceder à tentação. Por isso que o Senhor nos orou para nós e nos ensinou a orar, dizendo: não nos deixes cair em tentação. Então, a tentação em si mesma não é pecado. Todos nós, você e eu, assim como o Senhor Jesus Cristo foi tentado o tempo todo, nós também somos tentados constantemente, sempre de maneiras sutis, sempre com uma cerejinha por cima, para parecer ser bacana aquilo, porque o inimigo é destruidor. Então ele tenta sempre nos oferecer de maneira muito sutil uma glória que nós não temos direito, nem ele de oferecer. Aprendemos também no estudo de hoje, irmãos, que nunca estamos sozinhos no deserto. Temos um guia que nos acompanha. Assim como o Espírito o levou ao deserto e o guiou no deserto, não abandonando o Senhor Jesus, da mesma maneira nós. Nunca se sinta só na sua tentação. Nunca se sinta só no seu deserto, porque o Espírito lhe acompanha, o Espírito lhe guia. Todo cristão foi, é e sempre continuará sendo tentado até o seu último suspiro de existência. Então, nunca se sinta ou se veja livre de uma tentação ou delas. Você nunca estará livre, como eu nunca estarei livre. Não se deve enfrentar as tentações baseado na força ou na experiência. Nunca tente isso. Toda vez que você o fizer, você vai tropeçar. Porque você não é forte o suficiente, como eu não sou forte o suficiente. As armas que nós aprendemos aqui, nenhuma delas é física. Todas elas são espirituais. É a palavra de Deus. Conhecer, declarar e obedecer. As armas são do Senhor, não são nossas. Enfrentar com a experiência é queda na certa, é apenas uma questão de tempo. Você passa a ter uma autoconfiança e não confiança no alto. E é aí que nós tropeçamos, porque nós passamos a nos julgar fortes. Essa é uma tentação. A gente quer ser nome, a gente quer ser exemplo para os outros. Nós não somos a esse ponto, o nosso exemplo maior é Jesus. É certo que nós devemos ser exemplos para os demais, não é isso que eu estou me referindo. Mas nós não somos farol. O farol é o Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nunca procure enfrentar as tentações baseadas no seu passado. Você vai tropeçar. Nunca se julgue forte. A força vem do Senhor.
A força de Jesus veio da graça de Deus. Deus o assistiu mediante a sua palavra. A sua palavra o fortaleceu e o tornou vencedor. A arma, nunca nos esqueçamos. A arma é a palavra de Deus. É a arma da postura diante dessa palavra. É a arma da obediência a esta palavra. Lições da tentação. A tentação é real. E, repito, ela é sutil. Quando nós imaginamos que é uma coisa lógica e que vai nos levar às manchetes, aos holofotes da fama, o inimigo fala, opa, lacei. E é aí que nós tropeçamos. Vamos estar atentos a toda e qualquer manifestação da tentação. Repito, a tentação ela não vem apenas para o que não conhece a Deus. O inimigo não tem preocupação com quem não pertence a Deus. Ele tem preocupação com os servos do Senhor. A quem ele tentou nesse texto? O próprio Filho de Deus. Você estará livre? Eu estarei livre? É certo que não. O inimigo não tenta quem lhe pertence. Ele tenta a igreja do Senhor. Sejamos fortes. Que essa palavra nos fortaleça. Que essa palavra nos ilumine os passos. Que essa palavra nos alimente, porque ela é a arma da vitória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em